Você já se perguntou como era o nosso sistema solar no passado? Os planetas eram como são hoje, ou pareciam completamente diferentes? Neste vídeo, viajaremos de volta no tempo para descobrir como os planetas pareciam há 3,8 bilhões de anos. Antes de começarmos, por que 3,8 bilhões de anos? Selecionamos essa data porque foi por volta desse tempo que o Sistema Solar estava encerrando um período conhecido como o período de bombardeio pesado tardio. Esse período ocorreu entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. Durante esse tempo, relativamente breve na escala cósmica, houve um grande número de impactos de asteroides com os planetas e objetos do interior do Sistema Solar. Planetas gasosos. Normalmente, gostamos de começar com os planetas mais próximos do Sistema Solar, mas, neste caso, faremos uma exceção, pois os gigantes gasosos não mudaram muito ao longo de sua história. Por quê? A razão é que eles não têm uma superfície sólida. Devido a isso, durante o período de bombardeio intenso tardio, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno sofreram muitos impactos de asteroides, mas estes afundaram em suas nuvens, portanto, sua aparência permaneceu a mesma. Alguns astrônomos acreditam que Júpiter e Saturno mudaram ligeiramente de cor, uma vez que os minerais que os asteroides depositaram nos gigantes gasosos poderiam alterar a coloração de suas nuvens, mas muito pouco. Mercúrio. Após esclarecer como eram os gigantes gasosos, passemos aos planetas rochosos, que eram completamente diferentes. Começando com Mercúrio, há 3,8 bilhões de anos, este planeta parecia um fosso de fogo após o término do período de bombardeio pesado tardio. Análises feitas pela sonda Messenger mostraram que a superfície de Mercúrio, assim como a da Lua, possui inúmeros impactos de meteoritos, variando de alguns metros a milhares de quilômetros. Crateras mais antigas sofreram uma erosão extrema, possivelmente devido a mudanças significativas de temperatura. Assim como a Lua, Mercúrio parece ter passado por um período de intenso bombardeio por grandes meteoritos há cerca de 4 bilhões de anos. Durante esse período de craterização, Mercúrio recebeu impactos em toda a sua superfície, facilitados pela virtual ausência de uma atmosfera que poderia desintegrar ou desacelerar muitas dessas rochas. Nesse tempo, Mercúrio estava vulcanicamente ativo, formando bacias ou depressões com lava do interior do planeta e produzindo planícies lisas semelhantes aos mares. Uma característica marcante da superfície deste planeta são as numerosas dobras de compressão que cruzam as planícies. Acredita-se que, à medida que o interior do planeta esfriava, ele se contraiu, e a superfície começou a se deformar. A superfície de Mercúrio é significativamente flexionada pela força de maré exercida pelo Sol. As forças de maré em Mercúrio são 17% mais fortes do que as exercidas pela Lua na Terra. Vênus. O planeta mais quente de todos, onde ocorrem chuvas de ácido sulfúrico e as temperaturas ultrapassam os 480 graus Celsius, não foi sempre como é hoje. Na verdade, todas as análises mostram que, muito provavelmente, bilhões de anos atrás, Vênus era bastante semelhante à Terra. Após o período de bombardeio por meteoritos, vários cometas caíram nos planetas rochosos, incluindo Vênus. Como você sabe, os cometas são corpos vastos de gelo e os maiores reservatórios de água no Sistema Solar. Quando esses cometas caíram nos planetas bilhões de anos atrás, o gelo derreteu e se transformou em água. Se o planeta tivesse gravidade suficiente e uma atmosfera, essa água poderia permanecer. No passado, na história do Sistema Solar, o clima e a atmosfera de Vênus eram mais temperados, com temperaturas atingindo 50 graus Celsius, algo muito mais amigável se considerarmos que atualmente as temperaturas em Vênus ultrapassam 480 graus Celsius. A Terra. Sem dúvida, o planeta mais diferente e magnífico é o nosso. A Terra nem sempre foi nosso belo e pacífico lar azul com oceanos e florestas cheias de formas de vida abundantes. Após o período de bombardeio tardio, a Terra parecia muito diferente. Naquela época, nosso planeta estava no início do período arcaico. Nesse período, houve uma evolução na crosta terrestre, então deveria haver tectônica de placas e uma estrutura interna semelhante à que conhecemos hoje. No entanto, era diferenciado pelo excesso de calor.
Neste período, havia uma atividade mais significativa nas zonas de subducção e um maior número de placas e menores que causavam terremotos constantes em todo o planeta, vulcões ativos por toda parte e uma maior concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, especialmente dióxido de carbono. Marte. Finalmente, temos Marte. Os cientistas acreditam que Marte se parecia muito com a Terra no passado, porque após o período de bombardeio tardio, assim como Vênus e a Terra, Marte também recebeu o impacto de vários cometas que o encheram de água. Por causa disso, Marte tinha uma atmosfera muito mais densa do que tem atualmente, além de ter tido temperaturas muito mais agradáveis, oceanos e rios cheios de água, todas as condições para abrigar seres vivos. As sondas de exploração encontraram agora vestígios do que parecem ser correntes de água que existiram no passado no planeta vermelho e também descobriram pequenos depósitos de água misturada com areia ou argila sob a superfície marciana. Sem dúvida, Marte foi um lugar muito mais hospitaleiro para a vida no passado. Mas, infelizmente, seu núcleo é pequeno, por causa disso, esfriou muito rapidamente, o que causou a perda de seu campo magnético. Sem um campo magnético e com uma gravidade fraca, não havia nada para proteger a atmosfera da radiação solar. Eventualmente, o vento solar estava gradualmente arrancando a atmosfera de Marte, o que diminuiu a pressão atmosférica, evaporando a água e fazendo com que ela desaparecesse do planeta até que ficasse completamente seco. Como você pode ver, ao longo da história, os planetas passaram por mudanças significativas que os levaram a ser o que são hoje. Hoje, sabemos que a Terra e os outros planetas continuam a evoluir e que nosso planeta não será para sempre o lar maravilhoso que é hoje, então devemos agradecer por morarmos no planeta Terra, cuidar dele e protegê-lo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sino das notificações e deixar um gostei. Até a próxima!